Eu ouvi a voz do meu filho atravessar a casa como um copo quebrando no chão, alta, clara e inocente. Ele veio correndo da sala, com o celular do pai na mão, a tela acesa brilhando como um farol. Eu ainda estava com um guardanapo no colo e a boca com gosto de sobremesa quando ele perguntou, na frente de todo mundo: Mamãe, quem é esse no celular do papai? A risada que estava no ar morreu na hora. Minha mãe ficou com a colher parada no meio do caminho, como se tivesse esquecido o que ia fazer. Meu sogro engoliu seco e olhou para o Eduardo, esperando a reação dele. E eu senti o sangue sumir do meu rosto antes mesmo de eu entender o que estava acontecendo. O almoço de domingo na casa da minha mãe sempre foi o nosso ritual, a nossa prova de que a vida estava em ordem. Mesa grande, frango assado, arroz soltinho, salada com cheiro de limão, criança correndo, televisão baixa ao fundo. Eu sempre gostei dessa rotina porque ela me dava a sensação de chão firme. Eu sou Patrícia, tenho 36 anos, dou aula na rede pública e vivo cansada, mas eu sempre tive orgulho de sustentar a casa por dentro. O Eduardo, meu marido, tem 39, é gerente comercial, fala bem, sorri fácil e todo mundo gosta dele. Ele é o tipo de homem que ajuda a carregar as travessas e depois faz piada para aliviar o clima. E eu achava que se todo mundo admirava ele, era porque eu tinha feito uma boa escolha. Eu olhei para o Eduardo e vi ele congelar por um segundo pequeno demais para alguém perceber, mas grande o suficiente para eu sentir. Foi como se o corpo dele tivesse entendido antes da cabeça que a casa toda estava prestes a mudar. Ele esticou a mão para pegar o celular, tentando parecer natural, tentando sorrir, tentando fazer daquilo uma bobeira. Mas o sorriso dele veio atrasado, e veio torto, e veio com um brilho de irritação que eu nunca tinha visto naquele rosto. Meu filho, sem entender nada, continuou com o celular levantado, orgulhoso de ter achado alguma coisa. Eu me levantei devagar, como se minha coluna estivesse presa por dentro. E eu disse com a voz mais calma que eu consegui fingir: Deixa eu ver, meu amor. Quando eu peguei o celular, eu não vi só uma conversa aberta, eu vi uma cena inteira se montando na minha frente. A foto de perfil não era de mulher, não era um contato qualquer, não era um número desconhecido, era um homem sorrindo em uma selfie de academia, toalha no ombro e o nome no topo dizia André. As mensagens estavam ali, sem chance de eu inventar outra leitura, porque eram diretas, íntimas, repetidas, com apelidos e datas, e uma confiança que eu nunca vi o Eduardo ter comigo nos últimos meses. Tinha frase marcada, tinha coração, tinha uma promessa de encontro, e tinha uma piada interna que eu não entendia. Meu estômago virou como se eu tivesse engolido gelo. E a primeira coisa que eu senti não foi raiva, foi vergonha, porque eu estava em público. O Eduardo veio para o meu lado rápido gemei, com aquele jeito de quem quer abafar incêndio com um pano. Ele sussurrou no meu ouvido: Patrícia, não faz cena, depois a gente conversa. E aquilo me atingiu como tapa, porque não foi me desculpa. Não foi eu errei, não foi foi não faz cena, como se o problema fosse o barulho e não a bomba. Eu olhei para ele e vi a pupila dele mexendo, calculando quem estava olhando, quem estava ouvindo, qual história ele ia contar. Minha irmã, sentada do outro lado da mesa, ficou com a boca entreaberta, sem conseguir fingir normalidade. Meu pai ajeitou o corpo na cadeira, como quem se prepara para uma briga. E eu senti, pescasi, eu tentei falar e minha garganta travou, então eu respirei fundo e li em silêncio mais uma vez, para ter certeza. Porque eu queria estar errada. Eu queria que fosse uma brincadeira, um mal-entendido, um grupo de trabalho com nome estranho. Mas não era. Era o meu marido escrevendo coisas que não se escreve para um colega, combinando lugares que ele dizia que eram reunião, usando o mesmo horário em que ele me mandava áudio, dizendo: já estou chegando. Eu lembrei do celular dele virado para baixo na mesa de casa. Eu lembrei dele indo tomar banho com o aparelho junto. Eu lembrei dele colocando senha de repente e falando: é por segurança. Eu lembrei dele me chamando de insegura quando eu perguntava por que ele estava tão distante. E eu percebi, com um frio absurdo, que eu tinha sido treinada para duvidar de mim. Minha mãe foi a primeira a quebrar o silêncio, não com acusação, mas com aquela voz de quem pede ajuda para não desmoronar. Eduardo. O que é isso? Ele riu.
uma risada pequena e seca. E eu senti nojo porque a risada dele era igual à de quando ele se saía bem em alguma situação difícil. Ele passou a mão no meu ombro como se eu fosse uma criança irritada e disse alto: "Pra todos ouvirem, gente, calma. Isso aí é coisa da Patrícia. Ela interpreta tudo errado." E aí, ele olhou pra mim com uma tranquilidade cruel e completou mais baixo, quase só pra mim: "Ninguém vai acreditar em você." Naquele momento eu entendi que não era só traição. Era estratégia. Ele não estava com medo de me perder. Ele estava seguro de que podia me calar. Eu senti uma pressão dentro do peito, como se a sala tivesse encolhido e todo o ar tivesse sido sugado. Eu olhei para meu filho e vi ele confuso, sentindo que tinha feito algo errado sem saber o quê. Eu olhei para a mesa e vi os pratos e os talheres como se fossem cenário de teatro, e eu me senti a personagem que ninguém leva a sério. O Eduardo apertou o meu braço por baixo da mesa, como aviso, como ameaça disfarçada de carinho. E eu percebi que aquela frase dele, dita com um sorriso, era a ponta de algo maior, algo que vinha acontecendo há muito tempo. Eu não sabia ainda como eu ia reagir, mas eu soube que eu não ia engolir aquilo sozinha. E enquanto eu encarava a tela do celular, eu entendi que aquele almoço não tinha mais volta, porque a próxima mensagem que apareceu ali era a prova de que eu não estava louca. Eu fiquei alguns segundos olhando para aquela tela, como se o tempo tivesse desacelerado dentro da minha cabeça. A conversa estava aberta em um trecho que não deixava espaço para imaginação. Não era uma frase solta, não era uma brincadeira ambígua, não era algo que pudesse ser explicado com facilidade. Era uma intimidade construída ao longo de muitas mensagens, muitas noites, muitos horários em que eu acreditava que meu marido estava trabalhando ou na academia. Eu senti o peso daquele histórico inteiro cair sobre mim de uma vez. Não era apenas uma conversa descoberta por acaso, era um relacionamento escondido crescendo dentro da minha própria rotina. E a pior parte era perceber que aquilo não parecia novo. Eduardo continuava ao meu lado tentando manter o controle da situação. Com aquele sorriso social que ele usava em reuniões e eventos, ele olhou para a mesa inteira e disse com uma leveza forçada que aquilo era apenas um amigo da academia. Disse que meu filho devia ter aberto alguma conversa antiga e que eu estava exagerando, que todo mundo ali sabia como eu podia ser dramática às vezes. A forma como ele falou aquilo não foi agressiva, foi pior que isso. Foi calculada, suave, quase didática, como se estivesse explicando uma confusão infantil. Eu percebi alguns olhares na mesa mudando de direção, alguns tentando evitar o constrangimento. E naquele instante eu entendi exatamente o que ele estava fazendo. Ele estava tentando me transformar na pessoa exagerada da história. Eu conhecia aquele movimento porque ele já tinha feito isso antes, em escala menor, em momentos mais discretos. Sempre que eu questionava alguma coisa, ele dizia que eu estava cansada, que eu estava interpretando errado, que eu estava vendo problema onde não tinha. Com o tempo, eu comecei a acreditar que talvez fosse verdade, que talvez eu realmente estivesse sensível demais. Mas agora eu tinha uma conversa inteira na minha mão, dizendo o contrário. Eu levantei os olhos devagar e encarei ele, tentando encontrar no rosto dele algum sinal de culpa. Mas o que eu vi foi apenas preocupação com a imagem que ele estava defendendo. Meu filho puxou minha blusa novamente, tentando entender por que ninguém estava respondendo à pergunta dele. "Mamãe, quem é esse?" Ele repetiu, apontando para a foto de perfil. A sala inteira parecia ter parado de respirar. Eu senti um aperto tão forte no peito que por um momento achei que fosse chorar ali mesmo. Mas alguma coisa dentro de mim decidiu que eu não ia fazer isso diante dele. Eu não ia deixar aquela memória virar o dia em que ele viu a mãe dele quebrar. Eu respirei fundo e disse para ele ir brincar no quintal com os primos. Ele saiu meio confuso, olhando para trás algumas vezes. Assim que ele saiu da sala, o silêncio voltou ainda mais pesado. Minha irmã cruzou os braços e perguntou diretamente para Eduardo se aquilo era realmente só um amigo da academia. Ela não estava acusando, mas também não estava confortável com a explicação rápida dele. Meu pai ficou olhando fixamente para mim, como se estivesse tentando entender se eu estava bem. Minha mãe começou a recolher alguns pratos da mesa sem dizer nada. Um gesto automático de quem tenta controlar o ambiente quando não sabe o que fazer. E eu fiquei ali, segurando o celular como se fosse uma peça de prova. Eduardo estendeu a mão novamente para pegar o aparelho, mas dessa vez eu não entreguei.
Eu deslizei o dedo um pouco mais para cima na conversa e li mais algumas linhas. Cada mensagem parecia confirmar aquilo que eu já estava começando a aceitar. Horários, apelidos, lugares marcados, pequenas memórias compartilhadas entre os dois. Em uma delas, ele escrevia que sentia falta do André quando passava muito tempo sem ver ele. Em outra, ele dizia que precisava tomar cuidado para ninguém descobrir. Aquela frase me fez sentir um gosto metálico na boca, como se meu corpo estivesse reagindo antes da minha mente. Eu levantei o olhar novamente para ele, e pela primeira vez, desde que tudo começou, eu falei alto o suficiente para que todos na mesa ouvissem. Isso aqui não parece conversa de academia. A frase ficou pairando no ar como um objeto pesado que ninguém queria tocar. Eduardo respirou fundo e passou a mão no rosto, agora claramente irritado, por não conseguir encerrar o assunto. Ele disse que aquilo era invasão de privacidade, que ninguém tinha direito de ficar lendo mensagens pessoais dele. Eu quase ri com aquilo, porque a única coisa pessoal ali era a vida inteira que ele tinha escondido dentro daquele celular. Minha irmã olhou novamente para a tela e depois para mim, com um olhar diferente, mais sério. E naquele momento eu percebi que a história já tinha passado do ponto de ser abafada. Eduardo então se inclinou um pouco mais perto de mim e disse, entre dentes, baixo o suficiente para parecer uma conversa de casal. Patrícia, larga isso agora. Mas eu já tinha passado meses largando pequenas dúvidas, pequenas suspeitas, pequenas incoerências que ele sempre conseguia explicar. Eu já tinha engolido silêncio demais para manter a paz dentro da casa. E quando eu olhei de novo para aquela tela, para aquele nome repetido tantas vezes, eu percebi que aquela não era apenas uma conversa descoberta. Era o mapa inteiro de uma vida paralela que eu nunca tinha sido convidada a conhecer. Eu continuei olhando para aquela conversa como se cada linha tivesse peso próprio. Quanto mais eu deslizava a tela para cima, mais eu sentia que algo dentro de mim estava se reorganizando de uma forma dolorosa. Não era apenas uma troca de mensagens ocasional. Aquilo tinha história, tinha rotina, tinha uma naturalidade que só aparece quando duas pessoas já estão acostumadas a se falar todos os dias. Eu vi horários de madrugada, comentários sobre encontros que claramente não eram os treinos na academia que ele me contava. E a sensação que crescia dentro de mim não era só a de estar sendo traída, era a de ter sido mantida no escuro enquanto a vida dele acontecia em outro lugar. Eduardo esticou a mão novamente para pegar o celular, agora sem paciência para disfarçar. Patrícia, chega! Mas eu dei um pequeno passo para trás e mantive o aparelho comigo. Aquilo irritou ele, de um jeito visível. Pela primeira vez, desde que a pergunta do nosso filho tinha quebrado o almoço, o sorriso social dele desapareceu completamente. A mandíbula dele ficou rígida e os olhos começaram a ficar duros. Eu conhecia aquele olhar. Era o olhar que aparecia quando ele sentia que estava perdendo o controle da situação. Minha irmã se levantou da cadeira devagar. Eduardo, se não tem nada demais, por que você tá tão nervoso? Ele soltou uma risada curta, mas não respondeu imediatamente. Meu pai continuava sentado, mas agora com o corpo inclinado para frente, como se estivesse tentando ouvir melhor. Minha mãe já tinha parado de mexer nos pratos e estava olhando para mim com um medo silencioso que me cortava por dentro. Eu sabia que ela queria acreditar que tudo aquilo era um mal-entendido, mas eu já não conseguia acreditar nisso. Eu toquei novamente na tela e abri uma mensagem específica que estava marcada com um coração. A frase era curta, mas tinha uma intimidade que não deixava margem para dúvida. Eu li uma vez em silêncio, depois levantei o olhar para Eduardo. Você sente falta dele? Eu disse isso sem levantar a voz. A mesa inteira ficou ainda mais quieta. Eduardo passou a mão no rosto novamente, como se estivesse cansado daquilo tudo. Ele disse que eu estava pegando frases fora de contexto, que conversas privadas podiam parecer estranhas para quem não sabia do que se tratava. Aquela tentativa de racionalizar o absurdo me deixou com um tipo de calma estranha. Uma calma que só aparece quando a ficha finalmente cai, porque naquele momento eu percebi que ele não ia admitir nada. Ele ia continuar tentando transformar aquilo em exagero meu. Minha irmã então pediu para ver a conversa. Eu hesitei por um segundo, mas entreguei o celular para ela. Ela passou os olhos rapidamente pela tela, e o rosto dela mudou de expressão da mesma forma que o meu tinha mudado minutos antes. Não foi uma reação teatral, foi um silêncio pesado,
uma respiração mais lenta. Ela levantou os olhos e olhou diretamente para Eduardo. Isso aqui não parece amizade. Ele abriu a boca para responder, mas não disse nada. Meu pai então falou pela primeira vez, desde que tudo começou. Quem é André? A pergunta dele não tinha raiva ainda. Era apenas uma tentativa direta de entender o que estava acontecendo. Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos, e esse silêncio foi mais revelador do que qualquer resposta que ele poderia ter dado. Eu senti algo apertar dentro de mim novamente, porque aquele nome não era completamente estranho para mim. De repente, uma memória apareceu clara na minha cabeça. André era o cara da academia. O mesmo cara que Eduardo mencionava às vezes nas conversas, dizendo que era gente boa que o treinava pesado, que tinha virado parceiro de treino. Eu lembrava até de uma vez em que Eduardo tinha falado que ele estava passando por um momento difícil e precisava distrair a cabeça. Naquela época, eu tinha achado bonito ele se preocupar com um amigo. Agora eu percebia que aquela história tinha outro significado. E, enquanto todos na mesa ainda tentavam entender o que estava acontecendo, eu senti uma certeza silenciosa crescer dentro de mim. Aquilo não tinha começado recentemente. Aquilo já fazia parte da vida dele há muito mais tempo do que eu estava preparada para aceitar. Quando o nome André foi dito em voz alta na mesa, eu senti como se uma peça invisível tivesse se encaixado dentro da minha memória. Era um nome que eu já tinha ouvido antes várias vezes, mas sempre de forma casual, quase descartável. Eduardo mencionava ele como quem menciona qualquer colega de treino. Alguém que aparece na academia, conversa um pouco e depois segue a própria vida. Eu nunca tinha dado importância. Nunca imaginei que aquele nome estava ligado a algo muito maior. Minha irmã ainda segurava o celular nas mãos, lendo em silêncio mais algumas mensagens. O rosto dela já não estava apenas confuso. Agora havia um tipo de indignação crescendo ali, uma incredulidade que ela tentava conter porque sabia que eu estava olhando para cada reação. Ela levantou os olhos novamente e colocou o aparelho devagar sobre a mesa. Isso não é normal. Ela disse isso sem levantar a voz. Eduardo respirou fundo e se inclinou para trás na cadeira, como se estivesse tentando se afastar fisicamente daquela situação. Ele passou a mão pelo cabelo e olhou para todos nós como se estivesse sendo injustiçado. Aquela postura quase me fez rir, porque ele parecia mais irritado por ter sido exposto do que preocupado com o que tinha feito. Vocês estão criando uma história que não existe. Ele disse isso com uma calma estudada, mas agora ninguém na mesa parecia acreditar naquela calma. Meu pai cruzou os braços e encarou Eduardo com um olhar muito diferente do que eu estava acostumada a ver. Durante anos, ele sempre tratou meu marido com respeito, quase como um filho. Agora aquele respeito parecia ter sido substituído por algo mais duro. Então explica. Foi só isso que ele disse. Eduardo ficou em silêncio novamente. Eu senti um frio subir pela minha coluna, porque aquele silêncio estava ficando mais pesado a cada segundo. Era como se todos ali estivessem esperando uma versão que salvasse o que ainda restava daquele almoço de domingo. Mas quanto mais tempo passava, mais claro ficava que essa versão não existia. Minha mãe finalmente se sentou novamente à mesa. Ela parecia cansada de repente, como se tivesse envelhecido alguns anos em poucos minutos. Ela olhou para mim primeiro, depois para Eduardo. Filho, o que está acontecendo? A forma como ela chamou ele de filho fez algo doer dentro de mim. Eduardo olhou para ela, e por um momento achei que ele fosse finalmente admitir alguma coisa. Que talvez ele dissesse que tinha se confundido, que tinha feito algo errado, que estava arrependido, qualquer coisa que fosse humana, mas ele apenas suspirou. Eu tenho amigos. Ele disse isso como se estivesse explicando algo óbvio. Minha irmã soltou uma pequena risada incrédula. Amigos não escrevem isso. Ela apontou para o celular sobre a mesa. Eu não olhei novamente para a tela. Eu já tinha visto o suficiente. O que eu estava tentando entender agora era outra coisa. Eu estava tentando descobrir como alguém consegue mentir por tanto tempo olhando nos olhos de quem vive ao lado dele. Eduardo então virou o rosto para mim, e pela primeira vez, desde que tudo começou, a voz dele perdeu um pouco da segurança. Patrícia, isso não é o que você está pensando. A frase ficou no ar. Mas naquele momento eu já sabia que aquela frase era apenas a continuação da mesma mentira que eu tinha escutado tantas vezes antes. E quanto mais ele repetia aquilo,
mais eu percebia que a verdade estava muito mais próxima do que ele queria admitir. Porque, pela primeira vez, ninguém naquela mesa parecia disposto a fingir que nada estava acontecendo. Eu permaneci alguns segundos olhando para o celular sobre a mesa, como se ele tivesse se tornado o objeto mais pesado daquela casa. A conversa ainda estava aberta e parecia pulsar diante de mim, como uma prova silenciosa que ninguém conseguia mais ignorar. O almoço de domingo tinha perdido completamente o sentido. A comida esfriava nos pratos, os talheres estavam abandonados e o cheiro do frango assado agora parecia deslocado daquele ambiente. Era estranho perceber como uma pergunta inocente de uma criança tinha sido suficiente para desmontar uma vida inteira construída em anos. Eduardo continuava sentado na cadeira ao meu lado, mas o corpo dele já não estava relaxado como antes. Ele mantinha os braços cruzados, olhando ora para mim, ora para a mesa, claramente tentando encontrar uma forma de recuperar o controle da situação. Durante anos, ele sempre foi muito bom em administrar conflitos. No trabalho, ele resolvia problemas com clientes difíceis, com equipes desorganizadas, com metas que pareciam impossíveis. Mas ali, naquele momento, nenhuma habilidade dele parecia funcionar, porque aquela não era uma negociação, era uma verdade que tinha escapado do lugar onde ele tentava mantê-la escondida. Minha irmã ainda estava com o olhar fixo no celular. Ela passou o dedo pela tela mais uma vez, lendo novamente algumas mensagens como se quisesse ter certeza absoluta do que estava vendo. O rosto dela ficou mais sério a cada linha. Não havia mais dúvida no olhar dela, apenas a percepção clara de que algo muito errado estava acontecendo. Ela respirou fundo antes de falar, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado para não piorar a situação, mas também sem aceitar a explicação superficial que Eduardo tinha dado. Isso aqui não parece conversa de amigo. A frase saiu simples, mas foi suficiente para atravessar a mesa inteira. Eduardo levantou os olhos rapidamente na direção dela. E pela primeira vez eu vi algo diferente da irritação no rosto dele. Foi uma espécie de desconforto genuíno, como se ele tivesse percebido que a história que estava tentando sustentar começava a perder força diante das evidências. Mesmo assim, ele insistiu na mesma postura, dizendo que mensagens podiam ser interpretadas de muitas formas e que ninguém ali sabia o contexto daquela conversa. Meu pai então se levantou devagar da cadeira. O movimento dele não foi brusco, mas teve um peso enorme dentro daquela sala. Ele caminhou até a ponta da mesa e olhou diretamente para Eduardo, como alguém que está tentando medir a verdade nas palavras de outra pessoa. Durante anos ele tinha confiado naquele homem. Tinha recebido Eduardo em casa, tinha dividido refeições, conversas, conselhos. Agora aquele mesmo olhar carregava algo diferente. Algo que parecia mistura de decepção e incredulidade. Eduardo, olha para mim. Ele disse isso com uma calma firme. Eduardo levantou o olhar lentamente. Durante alguns segundos, os dois ficaram se encarando em silêncio. E naquele silêncio parecia que toda a casa estava esperando a resposta que não vinha. Eu percebi que meu coração estava batendo forte demais, como se estivesse antecipando algo que ainda não tinha sido dito. Era estranho perceber que, mesmo diante de provas tão claras, uma parte de mim ainda queria ouvir uma explicação que salvasse o que restava daquele casamento. Mas essa explicação não veio. Eduardo desviou o olhar primeiro. Ele passou a mão pelo rosto e suspirou como alguém cansado de uma situação injusta, e não como alguém que tinha sido pego em uma mentira. Esse gesto simples teve um efeito devastador em mim, porque naquele instante eu percebi que ele ainda acreditava que poderia sair daquela situação com a mesma estratégia que usava sempre: negar, minimizar e transformar a dúvida em exagero meu. Foi então que algo dentro de mim finalmente se reorganizou. Eu não senti mais aquela confusão que tinha dominado os primeiros minutos. Em vez disso, uma clareza dolorosa começou a surgir. Eu entendi que não precisava mais convencer ninguém do que estava acontecendo. A conversa no celular, o silêncio dele, a forma como ele tentava desviar a atenção, tudo aquilo já falava por si. E enquanto eu olhava novamente para aquela tela iluminada, eu tive a sensação de que estava vendo pela primeira vez a verdade inteira sobre o homem com quem eu tinha dividido quase 10 anos da minha vida. Depois que aquela clareza começou a se formar dentro de mim, eu senti que não dava mais para continuar fingindo que aquilo era apenas uma situação constrangedora que passaria em alguns minutos. A verdade estava ali,
aberta diante de todos, e cada segundo de silêncio tornava tudo ainda mais pesado. Eu olhei novamente para Eduardo, tentando reconhecer no rosto dele o homem com quem eu tinha construído minha vida. Durante anos eu me acostumei com a presença dele na casa, com o som da chave girando na porta no fim do dia, com as conversas sobre trabalho e rotina. Agora aquele mesmo rosto parecia distante, quase como se pertencesse a alguém que eu não conhecia de verdade. Eduardo percebeu que todos os olhares estavam voltados para ele, e tentou recuperar algum tipo de controle da situação. Ele endireitou o corpo na cadeira, ajeitou a camisa e respirou fundo antes de falar. O tom que ele usou era quase pedagógico, como se estivesse explicando um mal-entendido para pessoas que estavam interpretando algo errado. Disse que aquela conversa tinha sido tirada de contexto, que mensagens privadas muitas vezes pareciam estranhas para quem lia de fora e que não fazia sentido transformar aquilo em uma acusação tão grave. Enquanto ele falava, eu percebia que as palavras dele eram muito mais uma tentativa de proteger a própria imagem do que de esclarecer qualquer coisa. Minha irmã apoiou as mãos na mesa e se inclinou um pouco para a frente, observando Eduardo com atenção. Ela sempre foi uma pessoa muito direta, alguém que não tinha paciência para rodeios quando sentia que algo estava errado. Mesmo assim, naquele momento, ela parecia escolher as palavras com cuidado. Talvez por respeito à situação, talvez porque sabia que eu estava no centro de tudo aquilo. Ela perguntou se André era apenas um amigo ou se existia algo mais naquela relação. A pergunta ficou no ar como uma linha que dividia o que ainda podia ser explicado do que já era impossível de negar. Eduardo demorou alguns segundos para responder. Ele passou a mão pelo cabelo e desviou o olhar para a janela, como se procurasse ali alguma forma de escapar da pressão que crescia na sala. Aquela pausa longa foi mais reveladora do que qualquer frase. Eu percebi que ele estava tentando organizar uma resposta que fosse convincente o suficiente para encerrar o assunto. Mas cada segundo de hesitação parecia apenas confirmar aquilo que eu já tinha começado a aceitar dentro de mim. Minha mãe observava tudo em silêncio. O rosto dela estava pálido, e os olhos pareciam procurar alguma forma de manter a família inteira de pé, apesar do que estava acontecendo. Ela sempre foi a pessoa que tentava apaziguar conflitos, a primeira a pedir calma quando as conversas ficavam tensas. Mas naquele momento, ela parecia incapaz de encontrar qualquer palavra que pudesse amenizar o que estava acontecendo. Eu vi quando ela apertou as mãos, uma contra a outra sobre a mesa, como se estivesse tentando se segurar para não desmoronar diante daquilo. Meu pai então falou novamente, com a mesma firmeza tranquila que sempre usou quando queria ser ouvido. Ele disse que ninguém ali estava interessado em invadir a privacidade de Eduardo, mas que a situação já tinha ultrapassado o ponto de ser ignorada. Disse que a única coisa que poderia resolver aquilo era a verdade, porque mentiras só aumentariam o estrago que já tinha começado. Enquanto ele falava, eu percebi que a atmosfera da casa tinha mudado completamente. O lugar que sempre foi sinônimo de conforto agora parecia carregado por uma tensão que ninguém conseguia dissipar. Eduardo finalmente voltou a olhar para mim. O olhar dele não tinha mais aquela segurança arrogante dos primeiros minutos. Agora havia uma mistura de irritação e cansaço, como se ele estivesse frustrado por não conseguir encerrar a situação rapidamente. Ele disse meu nome devagar, quase como quem tenta estabelecer uma ponte em meio ao caos. Disse que aquilo precisava ser resolvido entre nós dois, longe da mesa e da família, porque aquilo dizia respeito apenas ao nosso casamento. Mas naquele instante, eu já sabia que aquela história não era mais apenas sobre nós dois. A pergunta inocente do meu filho tinha arrancado uma verdade que já não cabia dentro de uma conversa privada. E enquanto eu olhava novamente para aquele celular sobre a mesa, eu tive a sensação de que a vida que eu acreditava ter construído estava sendo reescrita diante de todos nós. Quando Eduardo disse que aquilo precisava ser resolvido apenas entre nós dois. Longe da família, eu senti algo estranho dentro de mim. Durante anos, aquela frase teria feito sentido. Eu sempre acreditei que problemas de casal deveriam ser discutidos em privado, com calma, sem envolver outras pessoas. Mas naquele momento, aquela proposta parecia apenas mais uma tentativa dele de fechar a porta sobre algo que já tinha sido exposto diante de todos.
A pergunta do nosso filho tinha rasgado o silêncio que ele vinha construindo há meses, talvez anos, e agora não havia mais como fingir que aquilo era apenas um desentendimento doméstico. Eu olhei para a mesa e percebi que ninguém tinha voltado a tocar na comida. Os pratos continuavam ali, quase intactos, como se o tempo tivesse parado no momento em que a pergunta foi feita. O cheiro do almoço ainda estava no ar, mas agora ele parecia deslocado daquela atmosfera pesada. Era estranho pensar que poucos minutos antes, todos nós estávamos rindo, conversando sobre assuntos simples, fazendo planos para a semana. Agora, a mesma sala parecia um lugar completamente diferente, como se tivesse sido invadida por uma verdade que ninguém estava preparado para enfrentar. Eduardo então se levantou da cadeira, com um movimento brusco, empurrando-a para trás. Ele passou a mão no rosto novamente, claramente irritado com o rumo que a situação tinha tomado. Disse que aquilo estava virando um espetáculo desnecessário e que ele não tinha obrigação de justificar conversas privadas diante de todo mundo. Enquanto falava, ele evitava olhar diretamente para mim. Aquilo me chamou a atenção porque, durante todo o nosso casamento, ele sempre foi alguém que encarava as situações de frente, com segurança. Agora parecia que o simples ato de sustentar meu olhar estava se tornando difícil para ele. Minha irmã cruzou os braços e apoiou o peso do corpo na mesa. Ela não parecia disposta a deixar aquilo ser encerrado daquela forma. Com uma calma firme, ela disse que ninguém estava pedindo detalhes íntimos da vida de Eduardo, mas que havia uma diferença enorme entre a amizade e o tipo de conversa que estava escrita naquele celular. Ela não levantou a voz, mas a clareza das palavras dela parecia cortar o ar da sala. Pela primeira vez, desde que tudo começou, Eduardo ficou completamente sem resposta por alguns segundos. Meu pai então se aproximou um pouco mais da mesa. Ele não estava agressivo, mas a postura dele deixava claro que a conversa não tinha terminado. Disse que, se realmente não havia nada errado, bastava explicar de forma simples. Aquela frase tão direta parecia colocar Eduardo em um lugar do qual ele não conseguia sair facilmente. Porque qualquer explicação verdadeira exigiria admitir algo que ele claramente não queria admitir ali. Eu senti o peso daquela espera crescer dentro de mim. Durante anos eu compartilhei a rotina com aquele homem, ouvi histórias do trabalho, planejei viagens, dividi contas, sonhos e pequenas preocupações do dia a dia. Agora eu estava olhando para ele e percebendo que havia uma parte enorme da vida dele que eu nunca tinha conhecido. A sensação era parecida com olhar para uma casa familiar e descobrir, de repente, que existem cômodos inteiros escondidos atrás das paredes. Eduardo finalmente soltou um suspiro longo, como se estivesse cansado daquela pressão. Ele olhou para mim e disse novamente que aquilo estava sendo levado longe demais. Disse que André era apenas alguém com quem ele conversava, e que qualquer interpretação além disso era exagero. Mas enquanto ele falava, a forma como evitava detalhes concretos tornava a explicação ainda mais frágil. Era como ouvir alguém descrever um lugar sem nunca mencionar o caminho até ele. E naquele momento eu percebi que a pergunta verdadeira já não era apenas sobre quem era André ou o que existia entre eles. A pergunta que começava a crescer dentro de mim era outra, muito mais difícil de encarar. Eu queria saber há quanto tempo aquela parte da vida dele existia sem que eu soubesse. Porque quanto mais eu pensava nas mensagens que tinha visto, mais eu tinha a sensação de que aquela história não tinha começado recentemente. Quando a conversa começou a girar em círculos, eu percebi que Eduardo estava apostando exatamente nisso. Ele repetia frases vagas, insistia que tudo estava sendo interpretado de forma exagerada e tentava transformar aquela situação em um mal-entendido coletivo. Era uma estratégia clara. Se ele conseguisse cansar todo mundo, talvez a família simplesmente deixasse o assunto morrer ali. Durante anos, ele foi muito habilidoso em conduzir conversas difíceis para lugares seguros. Mas naquele dia, algo tinha mudado. Talvez porque a verdade já tivesse aparecido demais para voltar atrás. Eu respirei fundo antes de falar novamente. Não levantei a voz, não fiz nenhum gesto dramático, apenas olhei para ele e perguntei algo simples. Perguntei há quanto tempo ele conhecia André de verdade. Não quando tinham se apresentado na academia, não quando tinham começado a se encontrar para treinar, mas quando aquela conversa tinha começado a existir daquela forma. A pergunta parecia simples, mas eu sabia que ela tocava exatamente no ponto que ele vinha tentando evitar desde o início daquela discussão. Eduardo demorou alguns segundos para responder.
Ele apoiou as mãos no encosto da cadeira, olhando para a mesa como se estivesse tentando encontrar ali alguma saída. Disse que conhecia André fazia algum tempo, que eles conversavam sobre várias coisas e que aquilo não tinha nada a ver com o que eu estava insinuando. Mas novamente ele evitou qualquer detalhe concreto. Nenhuma data, nenhuma história clara, nenhum momento específico. Apenas frases que tentavam manter tudo no território confortável da ambiguidade. Minha irmã então pegou o celular que ainda estava sobre a mesa e olhou novamente para a tela. Ela não parecia interessada em confrontar Eduardo de forma agressiva, mas havia algo na forma como ela observava aquelas mensagens que tornava impossível fingir que nada estava ali. Ela levantou os olhos e perguntou se era normal dois amigos combinarem encontros às escondidas em horários em que supostamente um deles estava trabalhando. A pergunta caiu na sala como um peso. Eduardo reagiu imediatamente, estendendo a mão como se quisesse pegar o celular de volta. Disse que aquilo já tinha ido longe demais e que ninguém tinha o direito de invadir a privacidade dele daquela forma. O tom de voz dele tinha mudado. Agora havia irritação clara ali. Talvez porque ele percebesse que a narrativa que vinha tentando construir estava começando a desmoronar, mas o problema era que não dava mais para recolher as palavras que já tinham sido lidas. Eu observei aquela cena em silêncio por alguns segundos. Era estranho perceber como, em meio a tudo aquilo, uma parte de mim ainda procurava algum tipo de explicação que tornasse aquela situação menos devastadora. Não porque eu quisesse negar o que estava diante dos meus olhos, mas porque admitir a dimensão completa daquela mentira significava aceitar que anos da minha vida tinham sido construídos sobre algo que eu não conhecia de verdade. Meu pai então falou novamente, com uma calma que contrastava com o nervosismo crescente de Eduardo. Ele disse que ninguém estava interessado em humilhar ninguém ali, mas que a situação já tinha ultrapassado o ponto de retorno. Disse que continuar negando aquilo apenas tornaria tudo ainda mais difícil. Enquanto ele falava, eu percebi que Eduardo finalmente parecia perceber que não estava mais no controle da situação. Foi nesse momento que meu filho, que estava quieto desde a primeira pergunta, olhou para mim novamente. O rosto dele tinha uma expressão confusa, como se estivesse tentando entender por que aquela conversa tinha mudado completamente o clima da casa. E ao ver aquele olhar eu senti algo muito forte dentro de mim, porque naquele instante eu entendi que aquilo já não era apenas sobre uma mentira entre marido e mulher. Era sobre a verdade que começava a atravessar toda a nossa família. Quando eu olhei para o rosto do meu filho tentando entender o que estava acontecendo, senti uma mistura de dor e responsabilidade que eu nunca tinha sentido antes. Ele ainda era pequeno demais para compreender a dimensão daquilo, mas era inteligente o suficiente para perceber que algo muito sério estava acontecendo entre os adultos. O olhar dele alternava entre mim e o pai, como se estivesse tentando decifrar qual dos dois estava dizendo a verdade. Aquilo me atravessou de uma forma muito mais forte do que qualquer mensagem que eu tinha visto naquele celular. Eu me levantei da cadeira devagar. Não foi um gesto dramático. Foi quase automático, como se meu corpo estivesse tentando encontrar algum equilíbrio naquele caos. Peguei o celular que ainda estava sobre a mesa e segurei o aparelho nas mãos por alguns segundos. A tela já estava apagada, mas eu sabia exatamente o que tinha visto ali. Cada palavra continuava ecoando na minha cabeça. Durante anos eu pensei que conhecia o homem que estava ao meu lado, mas naquele momento a sensação era de que eu estava olhando para alguém completamente diferente. Eduardo percebeu que eu tinha pegado o telefone e imediatamente tentou se aproximar. Ele estendeu a mão, pedindo o aparelho de volta, com um tom de voz que misturava irritação e urgência. Disse que aquilo já tinha sido longe demais, que não fazia sentido continuar alimentando aquela situação diante da família. Mas havia algo diferente na forma como ele falava agora. Já não era mais a segurança de quem acredita que pode controlar tudo. Era o nervosismo de alguém que percebe que as coisas estão escapando. Minha irmã levantou também. Ela não falou nada naquele momento. Apenas ficou ao meu lado, como se quisesse deixar claro que eu não estava sozinha. Aquilo foi mais importante do que qualquer frase que ela poderia ter dito. Durante todo o tempo em que eu estava tentando entender o que estava acontecendo, uma parte de mim ainda se sentia deslocada, como se eu fosse a única pessoa vendo algo que ninguém mais conseguia enxergar. Mas agora a verdade estava ali.
aberta diante de todos. Meu pai passou a mão pelo rosto lentamente e olhou para Eduardo com uma expressão que eu raramente tinha visto. Não era apenas decepção. Era algo mais profundo, como a sensação de perceber que alguém em quem ele confiava tinha escondido uma parte enorme da própria vida. Ele disse que a questão já não era mais sobre privacidade ou sobre mensagens específicas. A questão era sobre honestidade. E que naquele momento, a única coisa que poderia diminuir o estrago seria a verdade. Eduardo respirou fundo novamente, como se estivesse reunindo forças para continuar sustentando a história que vinha repetindo desde o começo da conversa. Disse que aquilo tudo estava sendo transformado em um julgamento injusto e que ninguém ali sabia realmente o que significavam aquelas mensagens. Mas enquanto ele falava, a forma como desviava o olhar de mim tornava cada frase ainda mais frágil. Era como se ele soubesse que qualquer explicação mais profunda acabaria confirmando aquilo que ele vinha tentando negar. Eu olhei para ele por alguns segundos em silêncio. E naquele instante eu percebi algo que até então eu não tinha conseguido colocar em palavras. O problema não era apenas a existência daquelas mensagens ou da relação que parecia existir por trás delas. O problema era perceber que, enquanto eu acreditava estar vivendo uma história compartilhada, ele já estava vivendo outra vida paralela que eu nunca tinha sido convidada a conhecer. Então eu disse algo que mudou completamente o rumo da conversa. Eu disse que não precisava mais de explicações complicadas, nem de justificativas elaboradas. Disse apenas que queria ouvir dele uma única coisa: se ele tinha sido honesto comigo durante todos aqueles anos. A sala inteira ficou em silêncio depois da pergunta, porque naquele momento todos nós sabíamos que qualquer resposta que viesse dali teria o peso de mudar tudo. O silêncio que tomou conta da sala depois da minha pergunta foi diferente de todos os outros que tinham acontecido naquela manhã. Antes havia tensão, havia confusão, havia vozes tentando explicar ou negar. Agora, não havia nada disso. Era um silêncio pesado, definitivo, como se todos ali soubessem que aquele momento era o ponto exato em que a verdade não podia mais ser evitada. Eu fiquei olhando para Eduardo, esperando uma resposta simples. Apenas uma frase que confirmasse ou negasse aquilo que já estava diante de todos nós. Ele demorou para falar. Não porque estivesse pensando em como responder, mas porque parecia lutar contra algo dentro dele mesmo. Durante anos, eu conheci cada expressão daquele rosto. Eu sabia quando ele estava cansado, quando estava preocupado com o trabalho, quando estava tentando esconder alguma frustração. Mas naquele instante havia algo diferente. Era como se ele estivesse finalmente percebendo que todas as histórias que vinha contando não tinham mais força para sustentar a situação. Eduardo então respirou fundo e passou as mãos pelo rosto, num gesto que parecia mais de cansaço do que de irritação. Ele olhou para mim por alguns segundos e depois desviou o olhar novamente. Aquilo, por si só, já era uma resposta. Porque durante todo o nosso casamento, ele sempre foi alguém que enfrentava as conversas difíceis, olhando diretamente nos meus olhos. Agora parecia incapaz de sustentar aquele contato por mais de alguns segundos. Minha mãe se mexeu na cadeira de forma inquieta. Eu percebi que ela queria dizer alguma coisa, talvez tentar aliviar a situação ou interromper aquela conversa que estava ficando cada vez mais dolorosa. Mas ela não encontrou palavras. Talvez porque, assim como todos nós, ela também estivesse esperando ouvir algo que pudesse devolver um pouco de sentido para aquilo tudo. Meu pai continuava em silêncio, observando Eduardo com uma atenção quase dura. Ele não parecia mais interessado em argumentos ou justificativa. Era como se estivesse apenas esperando o momento em que Eduardo finalmente assumisse aquilo que já estava evidente para todos. A expressão dele era de alguém que já tinha entendido a situação, mas ainda precisava ouvir a confirmação para aceitar completamente. Eduardo finalmente falou. A voz dele saiu mais baixa do que antes, sem aquela segurança que ele sempre demonstrava em qualquer discussão. Ele disse que nunca teve intenção de ferir ninguém, que as coisas tinham se complicado de uma forma que ele mesmo não soube controlar. Mas aquilo não era uma resposta para a pergunta que eu tinha feito. Era apenas mais uma tentativa de desviar do ponto central. Eu senti uma calma estranha crescer dentro de mim naquele momento. Não era alívio, nem resignação. Era mais parecido com a sensação de finalmente enxergar algo
que eu vinha tentando entender há muito tempo. Durante anos eu aceitei explicações rápidas, mudanças de comportamento, distâncias que ele justificava com trabalho ou cansaço. Agora tudo aquilo começava a se encaixar de uma forma que eu nunca tinha imaginado. Então eu repeti a pergunta. Disse novamente que não precisava de justificativas nem de histórias complicadas. Eu só queria saber se ele tinha sido honesto comigo durante todos aqueles anos. Quando as palavras saíram da minha boca pela segunda vez, elas pareceram ainda mais fortes. Porque agora não havia mais espaço para respostas vagas. Eduardo ficou completamente em silêncio por alguns segundos, e naquele instante, sem que ele precisasse dizer nada, eu entendi a resposta, porque às vezes a verdade não vem em forma de palavras. Às vezes ela aparece exatamente no momento em que alguém percebe que não tem mais como continuar mentindo. Quando aquele silêncio caiu entre nós depois da segunda vez que eu fiz a pergunta, eu senti algo dentro de mim se reorganizar. Durante anos, eu vivi tentando entender pequenos desconfortos que apareciam na nossa rotina, coisas que pareciam insignificantes isoladamente, mas que agora voltavam à minha memória com uma clareza assustadora. As viagens de trabalho que surgiam de última hora, o celular sempre virado para baixo na mesa, as conversas interrompidas quando eu entrava na sala. Durante muito tempo eu aceitei todas aquelas explicações sem insistir demais. Agora eu percebia que talvez eu tenha acreditado nelas porque queria que fossem verdade. Eduardo continuava em pé ao lado da mesa, mas já não parecia mais o mesmo homem que tinha se levantado irritado alguns minutos antes. Havia algo cansado na postura dele, como se finalmente tivesse entendido que aquela história não poderia mais ser reorganizada de forma confortável. Ele passou a mão no rosto outra vez e ficou olhando para o chão por alguns segundos. Aquele gesto simples, que talvez ninguém notasse em outra situação, naquele momento, parecia carregar um peso enorme. Minha irmã foi a primeira pessoa a quebrar aquele silêncio longo. Ela não disse nada agressivo, não levantou a voz, apenas perguntou se Eduardo realmente acreditava que aquilo poderia continuar sendo tratado como um mal-entendido. A pergunta dela não tinha acusação, mas tinha algo ainda mais difícil de enfrentar: clareza. Porque naquele ponto da conversa, todos nós já tínhamos entendido que aquilo não era apenas sobre uma conversa no celular. Eduardo levantou os olhos lentamente e olhou primeiro para ela, depois para mim. Ele parecia procurar alguma forma de reorganizar o que estava acontecendo, talvez esperando que alguém ainda aceitasse a versão que vinha tentando sustentar desde o início do almoço. Mas a atmosfera da sala tinha mudado completamente. Não era mais uma conversa confusa. Era o momento em que a realidade estava finalmente sendo encarada. Meu pai então falou novamente, com aquela firmeza tranquila que sempre fez parte da maneira dele lidar com situações difíceis. Ele disse que a questão ali não era sobre julgamento ou sobre moralidade. A questão era simplesmente sobre verdade. Durante anos, Eduardo tinha sido parte da nossa família. Participou de aniversários, celebrações, decisões importantes. E exatamente por isso, o mínimo que se esperava naquele momento era honestidade. Eu escutava cada palavra em silêncio. A sensação dentro de mim já não era de choque como no começo da conversa. Era algo diferente, mas é profundo. Era a percepção de que aquela vida que eu acreditava conhecer estava sendo desmontada diante dos meus olhos. Pá, pá. E curiosamente, quanto mais aquilo se tornava claro, menos eu sentia vontade de discutir. Porque discutir pressupõe dúvida. E naquele momento a dúvida já não existia mais. Eduardo finalmente voltou a falar. A voz dele saiu mais baixa, quase resignada. Ele disse que algumas coisas tinham começado de forma confusa, que ele mesmo demorou a entender o que estava acontecendo. Disse que não tinha planejado mentir durante tanto tempo, mas que as coisas tinham se acumulado de uma forma que ficou difícil explicar depois. Era a primeira vez naquela conversa inteira que ele admitia, mesmo que de forma indireta, que existia algo além de uma simples amizade. Minha mãe fechou os olhos por um instante, como se estivesse absorvendo cada palavra. Eu sabia que aquela situação também era difícil para ela, porque a família inteira estava sendo atravessada por aquela revelação. Mas ao mesmo tempo, eu sentia que todos ali estavam entendendo a mesma coisa que eu. Não se tratava de condenar ninguém por quem ele era ou pelo que sentia. O problema era perceber que tudo aquilo tinha sido escondido atrás de anos de silêncio e mentiras.
Foi então que eu percebi que precisava fazer apenas mais uma pergunta. Não por curiosidade, nem por raiva. Apenas porque precisava entender o tamanho real da história que eu estava descobrindo naquele momento. Eu olhei para Eduardo novamente e perguntei há quanto tempo aquilo estava acontecendo. Porque agora, a verdade já tinha começado a aparecer. E quando uma verdade começa a surgir, ela raramente vem sozinha. Quando eu fiz aquela pergunta, perguntando há quanto tempo aquilo vinha acontecendo, eu percebi imediatamente que algo mudou no rosto de Eduardo. Não foi uma reação dramática, não foi um gesto exagerado. Foi apenas um pequeno movimento nos olhos, quase imperceptível para quem não conviveu com ele por tantos anos. Mas eu conhecia aquele homem o suficiente para entender o que aquilo significava. Aquela pergunta não era apenas sobre datas, era sobre todo o tempo da nossa vida que agora parecia estar sendo colocado em dúvida. Ele ficou parado por alguns segundos respirando devagar, como se estivesse tentando organizar a resposta antes de falar. Durante todo o almoço ele tinha tentado controlar a narrativa, explicar, negar, diminuir o peso daquilo que estava acontecendo. Mas agora a pergunta era simples demais para permitir rodeios. Não dava para responder aquilo com generalidades. Não dava para transformar aquilo em um mal-entendido. Minha irmã continuava ao meu lado, mas agora ela também parecia entender que aquele momento já não precisava de intervenção. A conversa tinha chegado a um ponto em que ninguém mais podia responder por Eduardo. Era ele quem precisava dizer algo que, de alguma forma, desse forma a verdade que estava se revelando ali, diante de todos. A casa estava completamente silenciosa, e até o barulho da rua parecia distante naquele momento. Eduardo então falou. E a voz dele saiu mais baixa do que em qualquer outro momento daquela conversa. Ele disse que conheceu André há quase 2 anos. Disse isso olhando para a mesa, não para mim. Aquela frase simples atravessou a sala como uma pedra jogada na água parada. 2 anos. Eu repeti mentalmente aquele número enquanto tentava encaixar aquela informação na linha do tempo da minha própria vida. 2 anos significavam aniversários, férias, finais de semana em família. Significavam almoços como aquele, conversas sobre trabalho, planos que fizemos juntos para o futuro. Durante todo aquele tempo eu estava vivendo uma história que eu acreditava ser compartilhada. E ao mesmo tempo, existia outra história acontecendo em paralelo, construída em silêncio, fora do meu campo de visão. Minha mãe soltou um suspiro quase inaudível. Meu pai passou a mão pela testa, como se estivesse tentando processar aquilo tudo, mas ninguém interrompeu. Ninguém tentou comentar ou julgar naquele instante, porque a verdade, quando finalmente aparece, costuma ter um peso próprio que dispensa qualquer reação imediata. Eu olhei para Eduardo com uma calma que me surpreendeu. Não era a calma de quem estava bem, era a calma de quem finalmente entende algo que durante muito tempo esteve escondido em pequenos sinais espalhados pela rotina. As ausências que pareciam estranhas, as conversas interrompidas, o distanciamento que eu muitas vezes atribuía ao cansaço ou ao estresse do trabalho. Então eu fiz outra pergunta, não com raiva, nem com acusação. Apenas com a necessidade de entender completamente o terreno em que eu estava pisando agora, eu perguntei se André sabia da minha existência durante todo aquele tempo, porque naquele momento eu precisava descobrir se aquela mentira tinha sido construída apenas dentro do meu casamento ou se ela se estendia ainda mais longe. Eduardo demorou para responder novamente. E naquele pequeno intervalo de silêncio, eu senti algo dentro de mim finalmente se reorganizar. Porque às vezes a dor não vem apenas da descoberta. Às vezes ela vem da compreensão lenta de tudo que foi escondido por trás do que parecia ser uma vida comum. Quando eu perguntei se André sabia da minha existência durante todo aquele tempo, a sala inteira pareceu prender a respiração. Não era apenas uma pergunta sobre outra pessoa, era uma pergunta sobre o tamanho real da mentira que eu estava descobrindo naquele momento. Porque se André sabia de mim, então ele tinha participado conscientemente de uma traição. Mas se ele não sabia, então existia mais uma camada de engano nessa história que eu ainda não tinha conseguido enxergar. Eduardo demorou mais do que antes para responder. Ele passou a mão no rosto novamente e apoiou o peso do corpo na mesa, como se aquele simples gesto ajudasse a sustentar o peso da situação. Quando finalmente falou,
A voz dele saiu baixa e cansada. Ele disse que André sabia que ele era casado, mas que as coisas entre eles tinham começado de forma confusa. Disse que no começo ele mesmo não sabia explicar o que estava acontecendo. Aquela resposta não trouxe nenhum alívio. Pelo contrário, ela apenas confirmou aquilo que eu já começava a entender dentro de mim. Durante 2 anos inteiros, existiu uma vida paralela acontecendo ao lado da minha, construída sobre silêncios, encontros escondidos e histórias inventadas, para preencher os espaços onde a verdade não podia aparecer. E enquanto tudo isso acontecia, eu continuava vivendo dentro de um casamento que eu acreditava ser real. Minha irmã soltou um suspiro profundo ao meu lado. Eu percebi que ela estava tentando controlar a própria indignação para não transformar aquele momento em uma discussão ainda mais caótica. Meu pai permaneceu em silêncio, mas a expressão dele dizia muito mais do que qualquer frase. Era a expressão de alguém que finalmente estava compreendendo a dimensão completa da situação. Curiosamente, naquele momento eu não senti a explosão de raiva que muitas pessoas imaginariam. O que veio foi algo diferente, uma clareza quase dolorosa. Era como se todas as peças que estavam espalhadas ao longo dos últimos anos finalmente estivessem se encaixando diante de mim. Eu lembrava de conversas interrompidas, de noites em que ele chegou tarde dizendo que estava trabalhando, de momentos em que eu senti uma distância que ele nunca soube explicar direito. Eu olhei para o meu filho sentado à mesa, ainda tentando entender por que o almoço tinha se transformado em algo tão pesado. Foi ali que eu percebi que aquela história já não era apenas sobre mim e Eduardo. Era sobre o tipo de vida que eu queria que meu filho crescesse vendo. Sobre o exemplo de honestidade que ele aprenderia dentro da própria casa. Então eu fiz algo que até aquele momento eu não tinha considerado. Eu coloquei o celular de Eduardo de volta sobre a mesa com calma. Não joguei, não gritei, não fiz nenhum gesto dramático. Apenas deixei o aparelho ali, exatamente no mesmo lugar onde tudo tinha começado alguns minutos antes. Depois olhei diretamente para ele e disse algo que eu mesma só compreendi completamente no momento em que as palavras saíram da minha boca. Eu disse que a traição em si já era dolorosa o suficiente. Mas o que realmente destruía um casamento não era apenas o que alguém fazia escondido. Era o fato de olhar todos os dias para a pessoa ao seu lado e escolher continuar mentindo. E naquele instante eu percebi que pela primeira vez, desde que aquela conversa começou, eu já sabia exatamente qual seria o próximo passo da minha vida. Porque algumas verdades, quando finalmente aparecem, não deixam mais espaço para continuar vivendo do mesmo jeito. Depois que eu disse aquelas palavras, algo mudou dentro da sala. Não foi uma mudança barulhenta, não houve gritos nem gestos dramáticos. Foi mais parecido com o momento em que uma tempestade finalmente passa. E o ar fica pesado, silencioso, cheio de coisas que ainda precisam ser reorganizadas. Eu percebi que todos ali estavam me olhando, talvez esperando alguma reação mais intensa, alguma explosão que confirmasse o tamanho da dor que estava atravessando aquele almoço de domingo. Mas, curiosamente, o que eu sentia naquele momento não era descontrole. Eu olhei para Eduardo mais uma vez, tentando reconhecer naquele rosto o homem com quem eu tinha dividido tantos anos da minha vida. Durante muito tempo, eu acreditei que um casamento era construído apenas com convivência, rotina, planos e responsabilidades compartilhadas. Agora eu entendia que havia algo muito mais fundamental do que isso. Existia uma coisa simples chamada verdade, e quando essa verdade desaparece, tudo o que parecia sólido começa a se desfazer lentamente. Eduardo abriu a boca como se quisesse dizer alguma coisa, mas parou no meio do gesto. Talvez estivesse tentando encontrar uma frase que pudesse amenizar o que já tinha sido dito, ou talvez estivesse apenas percebendo que não havia mais nada que pudesse mudar o que tinha acontecido naquela mesa. Durante toda a conversa ele tentou explicar, justificar, reorganizar os fatos. Agora ele parecia finalmente entender que nenhuma explicação devolveria o que tinha sido quebrado. Minha mãe levantou da cadeira devagar e se aproximou de mim. Ela colocou a mão no meu ombro com cuidado, como se estivesse tentando me lembrar que eu não estava sozinha naquele momento. Aquilo foi um gesto pequeno, mas profundamente importante. Porque quando uma mentira grande demais aparece dentro de uma família, muitas vezes a primeira sensação de quem foi traído é o isolamento, como se aquela dor pertencesse apenas a quem a descobriu. Meu pai também se levantou.
Ele não falou nada naquele momento, mas a presença dele ali, firme, silenciosa, parecia trazer um tipo de estabilidade para aquele cenário que estava desmoronando. Eu sabia que para ele também era difícil ver aquela situação se desenrolando diante da família inteira, mas ao mesmo tempo havia algo no olhar dele que parecia dizer que a verdade, por mais dura que fosse, ainda era melhor do que continuar vivendo dentro de uma mentira. Eduardo finalmente falou novamente. A voz dele saiu baixa, quase sem força. Ele disse que sabia que tinha errado, que nunca imaginou que as coisas chegariam àquele ponto. Disse que não queria perder a família, que não queria que tudo terminasse daquela forma. Enquanto ele falava, eu percebia que as palavras dele não eram falsas, mas também percebia que elas tinham chegado tarde demais. Eu respirei fundo e olhei novamente para o meu filho. Ele ainda estava sentado à mesa, observando tudo com aquela expressão confusa de quem percebe que o mundo dos adultos nem sempre é tão simples quanto parece. Naquele momento eu entendi que qualquer decisão que eu tomasse dali para frente não seria apenas sobre mim, seria sobre o ambiente em que ele cresceria, sobre o tipo de exemplo que ele levaria para a própria vida. Então eu disse algo que parecia simples, mas que carregava todo o peso daquele momento. Eu disse que algumas coisas podem até ser perdoadas com o tempo, mas existem mentiras que mudam completamente o significado de uma relação. E que quando isso acontece, continuar fingindo que nada mudou acaba sendo ainda mais doloroso do que encarar a verdade. Depois disso, me afastei da mesa pela primeira vez desde que tudo tinha começado. E enquanto eu caminhava alguns passos pela sala, eu tive a sensação clara de que aquele almoço de domingo tinha marcado o fim de uma vida inteira que eu acreditava conhecer. Quando eu me afastei da mesa e caminhei alguns passos pela sala, senti como se estivesse atravessando uma linha invisível entre duas versões da minha própria vida. Atrás de mim estava a história que eu tinha acreditado viver durante tantos anos. À minha frente estava algo completamente desconhecido. O curioso é que naquele momento, o medo que eu sempre imaginei sentir diante de uma situação assim não apareceu da forma que eu esperava. O que veio foi uma sensação estranha de lucidez, como se finalmente todas as peças estivessem diante de mim. Eu parei perto da janela da sala e olhei para fora por algum segundo. A rua estava tranquila, como se o mundo continuasse funcionando normalmente, enquanto a minha realidade acabava de mudar completamente. Era quase absurdo pensar que do lado de fora daquela casa, as pessoas continuavam suas rotinas, indo ao mercado, caminhando pela calçada, vivendo seus próprios dias comuns. Enquanto isso, ali dentro, uma verdade tinha acabado de reescrever tudo o que eu pensava saber sobre o meu casamento. Atrás de mim, a sala permanecia em silêncio. Eu não precisava olhar para saber que todos ainda estavam tentando entender como aquela conversa tinha chegado tão longe. Eduardo não tinha se movido muito desde a última vez que falou. Eu podia sentir a presença dele ali, talvez esperando alguma palavra final, alguma reação que definisse o que aconteceria a partir dali. Mas naquele momento, eu já sabia que nenhuma frase dramática seria capaz de explicar a decisão que começava a se formar dentro de mim. Eu me virei lentamente para encará-lo mais uma vez. O rosto dele parecia diferente agora. Não era apenas o homem que tinha escondido uma relação durante 2 anos. Era alguém que tinha escolhido mentir todos os dias, enquanto continuava compartilhando a mesma casa, a mesma mesa, a mesma rotina comigo e com nosso filho. A traição doía, claro, mas a mentira constante tinha um peso ainda maior. Meu pai deu um passo à frente, talvez pensando em dizer alguma coisa, mas parou quando percebeu que eu estava prestes a falar. Minha mãe continuava ao meu lado, segurando o meu ombro com cuidado. Minha irmã observava tudo em silêncio, com aquele olhar firme que sempre teve quando sabia que algo precisava ser enfrentado até o fim. Então eu disse algo que saiu com uma tranquilidade que até eu estranhei. Eu disse que aquela conversa não precisava continuar naquele momento. A verdade já tinha aparecido, e isso era suficiente para mim. Não havia mais perguntas urgentes, nem necessidade de discutir detalhes ali, diante de todo mundo. Algumas decisões simplesmente precisam de silêncio para serem tomadas. Eduardo tentou dizer meu nome, como se quisesse me interromper ou talvez implorar por mais tempo. Mas eu levantei a mão de leve, pedindo que ele esperasse. Não foi um gesto de agressividade. Foi apenas um pedido simples,
para que ele me deixasse terminar. Eu disse que o problema nunca tinha sido quem ele era ou o que ele sentia. Cada pessoa tem suas próprias verdades e seus próprios conflitos. O problema foi ter construído um casamento inteiro escondendo isso atrás de mentiras que me envolveram sem que eu tivesse escolha. Porque quando alguém decide viver duas vidas ao mesmo tempo, inevitavelmente, alguém acaba pagando o preço dessa escolha. Depois disso, eu respirei fundo e olhei novamente para o meu filho sentado à mesa. E naquele instante, eu tive a certeza de que, por mais difícil que fosse tudo aquilo, existia uma coisa que eu não estava disposta a perder. A possibilidade de reconstruir uma vida baseada naquilo que sempre deveria ter existido desde o começo. Honestidade.